o pãozinho branquinho que nós estamos falando é esse que tem o aspecto branco, por isso é chamado pão branco. E aí o pão integral, que é esse outro na lateral. Doutora, segura a imagem aí, diretor. A colega, inclusive, era isso que eu estava falando. Ou seja, tem alguns supermercados e agora também padarias que vão acrescentando no integral a questão de alguns cimentos, que é o caso da linhaça. Quer dizer que nesse caso aí o pão se torna mais, dá para explicar melhor a diferença, assim, o fato de acrescentar mais coisa nesse pão, ele se torna o que exatamente, que eu não entendi? Exatamente. A gente vê a diferença pela cor, né? Certo. O pão branco é porque a farinha é refinada. O pão integral, ele vai ser um simples integral por ele não ser refinado. A farinha ter os integrais normais dela. Mantém, né? Mantém, né? Então, tem outros tipos de pães que vão sendo acrescidos outros grãos, né? Farinha de aveia, linhaça, quinoa, amaranto. Então, vai depender. Tem pães no supermercado que tem pães 7 grãos, 12 grãos. E as pessoas entendem que quanto mais grãos tem, melhor é. E muitas vezes não é, né? Eu costumo aconselhar o pãozinho de padaria normal, a gente deixar um pouquinho esses pães de forma de lado, porque a conservação deles é muito maior, né? O prazo de validade deles é maior, e então eles precisam de mais aditivos químicos para ter uma maior duração de prateleira. E o nosso pãozinho de padaria integral, né? É o mais indicado. Por falar nisso, diretor, vamos botar numa tabelinha que tem aí acompanhando a próxima imagem. Segura essa imagem. Doutora, possivelmente as pessoas também estão vendo aqui na TV a questão dessa tabela que a colega selecionou. O que essa tabela quer dizer exatamente? Então, aí nessa tabela a gente pode ver que não há tanta diferença em relação às calorias a gente tem aí pão branco, pão integral, 7 grãos e 12 grãos. Né? Então, as calorias são praticamente as mesmas. O que vai mudar um pouquinho é quando a gente vê o light, né, que é o pão 7 grãos light, eles reduzem a gordura, né? Um pouco da gordura. No entanto, a quantidade de sódio, que também é um grande vilão, que muitas vezes passa despercebido, a quantidade de sódio, né, fica bem aproximada, às vezes até maior do que alguns outros tipos. Então, tem que ter cuidado em relação a isso, tá? A quantidade de fibras do pão branco vai ser sempre menor relacionada ao pão integral. Por exemplo, o pão branco, 1,4 gramas. Já o pão 12 grãos, 4,8. Então, é verdade que quanto maior a quantidade de grãos, mais fibras vai ter. Mas tem que ver também a associação do sódio, da quantidade de gordura. A gente comparando aí um pão integral, que tem 1,85 gramas de gordura, o 12 grãos já tem 2,7. Então, tem que aprender a ler os rótulos, na verdade, para não comer qualquer coisa, né? Selecionar de acordo com a sua necessidade.